Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser para falar sobre uma coisa que eu vejo que é muito corriqueiro embaixo de vídeo de youtubers, né, que moram aqui na Itália. Eu acho que é uma coisa que pensam muitas de vocês que estão aí no Brasil, né, em relação a nós que estamos aqui na Itália já tem um certo tempinho. Então hoje eu vou falar para vocês sobre essa coisa de quem está morando aqui, querer se italianizar, né, querer esquecer praticamente do Brasil ou das origens, né? Tem muitas meninas aí, tem muita gente que pensa no Brasil, que quem mora aqui muda, a cabeça muda de repente, porque parece que quer esquecer de onde veio, quer se transformar em italianos, né? Quer se transformar. Eu vou falar, né, da minha experiência de 20 anos de Itália, então é muito tempo, então eu vou falar da minha experiência, né? Gente, quando você passa um certo tempo morando em um lugar, você naturalmente, espontaneamente, você muda. Não é que você está querendo se transformar porque você está querendo se fazer ver, porque você está querendo demonstrar algo para alguém, né? Você, durante o tempo, vai mudando, é uma coisa espontânea, né? Não tem como você querer mudar essa coisa, é uma coisa que vai naturalmente acontecendo. Então muita gente não entende, principalmente no fato que a gente que mora aqui já tem um certo tempinho, não fala mais aquele português perfeito, não fala mais aquele português que acompanha a modernidade, né? Tem muitas palavras, por exemplo, comigo, muitas palavras ainda que eu tô ainda naquela época, né? Daquela época do não tô nem preu. A minha época tinha esse modo de falar, não tô nem preu, ô bagaceira, né? Tinha algumas palavras que era daquela época, mas na minha cabeça ainda continuam essas palavras que a gente vem a noção de algumas coisas, porque com toda a informação de YouTube, de Instagram, na internet, né? Você vai acompanhando algumas modificações, mas na mentalidade de muitas pessoas ainda ficou certas coisas como paralisadas na mente da gente daquela época quando a gente estava aí, né? Então, tem muita gente que não entende essa coisa. Eu, por exemplo, gente, tem muitas palavras que eu já esqueci. Às vezes eu boto aí no vídeo, muitos vídeos aí eu já percebi que muitos de vocês comentaram: ah, que palavra é essa? Ou que eu coloco alguma palavra italiana no meio do português, ou às vezes até o contrário. Isso é uma coisa natural, gente. Não é que a gente faz por querer, não é que a pessoa tá ali se querendo, não. É uma coisa que acontece naturalmente. Eu vejo que tem outras youtubers aqui, né, que tem ainda mais, marcada essa coisa, né, esse lado de misturar muito ainda. Então tem gente que lhe critica muito, que não entende essa coisa. Gente, não é assim como vocês pensam, não é fácil. Então eu queria muito que vocês entendessem que quando a pessoa começa a vivenciar um certo, de uma outra maneira, né, ouvir sempre uma língua, não ter aquela coisa, aquele coligamento sempre com pessoas da sua nação, acontece essa mudança espontaneamente. Eu, por exemplo, aqui, eu não falo português com ninguém, gente. Eu tô falando português nos meus vídeos, falo com vocês, porque aqui onde eu moro não tem brasileiros para mim poder conversar, para mim poder comunicar, então não é assim fácil pra gente, entende? Não é assim fácil como vocês pensam, é muito complicado. Teve uma época, né, antes de começar o canal no YouTube, que eu praticamente já, os meus pensamentos eram em italiano, eu tava muito assim, perdida no meu português, muito mesmo. Depois, outro fator, né, já tem muito tempo que eu moro aqui, e eu não tenho mais essa coisa de acompanhar novela brasileira, eu não consigo, gente, eu perdi aquela coisa, né, de ficar muito interessada em novela, de querer acompanhar muitos programas brasileiros. Teve um ano e teve uma época que a gente colocou aqui em casa o modem, né, aquele que fazia ver a Rede Globo Internacional, e se a gente pagava para isso, não era nem barato. Só que eu percebi, gente, que com o tempo eu não estava olhando esses programas. Então eu estava pagando uma coisa que eu não estava acompanhando. Eu não vi os programas, eu não estava mais interessada na novela. Eu me percebi que eu estava mais vendo os programas italianos do que aqueles brasileiros. Então a gente parou de pagar essa coisa e eu praticamente, gente, não tenho
não sinto falta de novela, não sinto necessidade de ver programas brasileiros. Eu, sinceramente, quando eu vejo alguma coisa na TV, agora eu tô até vendo menos TV do que antes, porque, né, com o fato do YouTube, com o fato de estar sempre no celular, então eu acabo não vendo, assim, programas frequentemente, mas eu me pego vendo programas italianos. Eu gosto mesmo de ver os programas italianos, eu gosto de acompanhar as coisas. Quando eu percebo, eu tô acompanhando tudo da Itália. Eu não tenho esse interesse muito grande, nem na política, gente. Eu tô me acabando de ver vídeos e mais vídeos, gente falando de política, e simplesmente eu não tenho esse mínimo interesse. Mas não é porque eu não me interesso pelo meu país, não é porque eu tô querendo me afastar do meu país, não é isso, gente. Tem muita gente que não entende isso. É simplesmente porque eu não estou ali. Eu não estou acompanhando mais o que acontece no Brasil, assim, de pessoa, entende? Eu não sei quais são realmente os problemas. Eu sei por cima quais são os problemas do Brasil, porque todo mundo sabe, né, gente? É uma vida, desde quando eu saí daí, que o Brasil é cheio de problemas. Mas eu não estou acompanhando a situação real do Brasil, então não me sinto naquela coisa de opinar, de dizer alguma coisa, de falar de política. Mas eu vejo muita gente que acompanha mesmo, ainda que se informa bastante, né? E que tem a opinião delas, mas mesmo assim tem gente no Brasil que acha que aquelas pessoas não têm o direito de opinar. E parece que a gente que mora aqui no exterior não tem mais direito a nada no Brasil. Eu acho que é isso que as pessoas pensam isso. Então, eu não tenho mais interesse naquelas coisas, mas eu não perdi a minha vontade de saber das coisas do meu país, de me informar pelo meu país, né? Mesmo não gostando de política, eu fui procurar saber um pouquinho, fui estudar um pouquinho, mas eu, sinceramente, gente, eu não quis opinar aqui nos meus vídeos de política ou falar em internet de política. Eu me lembro que eu fiz um stories fazendo ver que passou na televisão aqui Bolsonaro, né? E uma menina me escreveu falando mal de Bolsonaro, porque ele é ali, porque ele é assim, porque ele é assado. Eu não respondi porque eu só fiz ver aquilo ali porque passou aqui falando do Brasil. Mas eu simplesmente nem acompanhei o que o Bolsonaro estava falando, qual é a política dele, e os outros também não acompanhei, então não respondi porque eu não estou simplesmente por dentro. Mas, gente, eu vou dizer, se eu estivesse acompanhando realmente cada passinho da política, cada passinho brasileiro, eu ia sim dar minha opinião sem medo e sem terror, hein, gente? Não tinha mesmo medo de falar nada. É só que eu não estou acompanhando, eu nem volto, para dizer a vocês aqui, eu nem volto para nada aí no Brasil, tanto que toda vez que eu vou renovar o meu passaporte, eu tenho que pagar uma multa porque eu não estou votando. Eu não voto porque eu não estou informado, não sei o que está acontecendo e não tenho o mínimo interesse, gente. Mas voltando, né, a falar dessa coisa de que muitas de vocês pensam que a gente está se italianizando. Pois eu acho que a mudança vem naturalmente, a gente acaba mudando sim muitas coisas no nosso comportamento, no nosso modo de ser. Mas eu acho que todo mundo é uma coisa natural, qualquer pessoa que for morar em outro lugar vai simplesmente acompanhando o ritmo do lugar, vai mudar. É uma coisa natural. Então, gente, eu quero que vocês entendam que muitas coisas não é porque a gente quer, porque a gente está querendo forçar algo, é simplesmente porque vai acontecendo naturalmente. Depois de muitos anos, vai acontecendo naturalmente. Eu falo que depois de 20 anos, gente, é muito difícil você voltar a falar aquele português perfeito, né? Aliás, eu não falava nem quando estava lá. Mas é muito difícil você ter aquela coisa ainda, né, de falar de uma certa maneira. Eu, baiano, por exemplo, eu acho que eu não tem mais nem sotaque, e você acaba mudando muitos comportamentos, o seu modo de pensar, e é também uma coisa que vai acompanhando o amadurecer, né? Muitas coisas já não penso, já não faço, porque simplesmente eu amadureci no tempo e já não tenho mais aqueles costumes, aqueles hábitos de antigamente, né, gente? Aí a pessoa vai mudando naturalmente. Muitas pessoas reclamando porque mora fora do Brasil, não tem direito de opinar, não tem direito de falar, não pode falar de política, não pode falar de nada. Não, gente, eu acho que isso não é verdade. Quando uma pessoa está mesmo informada, mesmo estando fora, ela tem direito sim de falar o que é melhor para o país dela, né, gente? Eu vi até gente que perdeu o inscrito, dizendo que perdeu o inscrito porque falou a dela, porque deu a opinião dela. Então eu acho estranho isso, porque, né, muitas pessoas querem ir para o YouTube a ver a verdade, assistir a realidade, né, a ver as coisas como são realmente. Quando acontece que vê o que realmente é, quando acha pessoas sinceras,
as pessoas não aceitam. É estranho isso, gente. É muito estranho. O ser humano é uma raça estranha. Mas é assim. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, sinceramente, desse vídeo. Deixa aqui embaixo no comentário a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande.